nós, ser humano, necessitamos de uma palavra de vida. Uma palavra qual possamos por ela viver e viver não só nesta terra, mas viver além desta terra. Vivermos, para a eternidade. E só podemos verdadeiramente viver se tivermos vida. E para termos vida, é necessário conhecer quem é o dono da vida. E aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1, se fala de uma mensagem, de uma palavra, o qual Deus, enviando aqui João Batista, dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. E quando lermos esta palavra, nós vamos entender por ela que ela é uma palavra de vida para os que querem ter vida, para os que querem viver com Cristo, para aqueles que verdadeiramente querem viver uma vida plena em Deus. É uma palavra que, quando lemos, temos que compreender e entender que quando esta palavra foi deixada, qual esta palavra veio para cada um de nós, havia um tempo em que Deus, não usava mais o homem profeta para falar com os homens, pecadores. Foi um tempo qual ficou um tempo, de escuridão, de treva, o qual Deus não falava pela boca do homem para os homens. Então foi um tempo qual o povo viveu em trevas, em desobediência, em pecado. E quando aqui João Batista aparece com esta palavra, uma palavra diferente, uma palavra ali para a luz daquele povo, daquela região, daquela época, naquele tempo, naquele momento, trazia uma palavra qual verdadeiramente o iluminava, uma palavra verdadeiramente que despertava, uma palavra que era diferente, uma palavra ali que era para aqueles que ouvissem, vir verdadeiramente entender que era necessário mudanças de vida, que era necessário verdadeiramente ser iluminados, ter verdadeiramente uma convenção, ser verdadeiramente santificado, verdadeiramente ser achado por Deus. E quando ele diz arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Verdadeiramente uma palavra que vemos e podemos através dela refletir que ela é como um espelho para nossas vidas. Um espelho qual cada um de nós se coloca de frente e refletimos o nosso rosto. E vemos que sem Deus, sem a obediência à palavra de Deus, somos pecadores, caídos e vivemos longe de Deus. Mas através desta palavra, quando verdadeiramente recebemos no nosso coração, para nós ela é uma iluminação que ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, traz luz ao meio de um coração perverso, de um coração pecaminoso, de uma mente corrompida, de uma mente presa pelo pecado. E aqui traz verdadeiramente luz, traz verdadeiramente uma palavra de vida, uma palavra de esperança, o qual muitos, quando se lê esta palavra, vê como uma palavra dura, uma palavra que não é para todos, nem que todos podem receber, mas quando nós meditamos, verdadeiramente refletimos
nós vamos entender e compreender o grande amor de Deus para com as nossas almas, para com as nossas vidas, para conosco. O grande amor de Deus despertando o povo para viver e andar em novidade de vida. Aqui é uma palavra o qual ele despertou ao povo verdadeiramente, né, ser iluminado, né, ter uma conversão, né, se converter dos seus maus caminhos, né, ter uma vida ali de conversão diante de Deus e verdadeiramente viver em comunhão com Deus. Né? Quando lemos aqui, ele dizendo assim, 3:7, vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui era uma palavra que era para pequenos e grandes, ricos e pobres, né, livres e cativos. Era uma palavra a todos. Quando nós lemos esta palavra e voltamos mais atrás aqui no livro de Malaquias, né, vamos entender em Malaquias capítulo 1, o qual Deus o fala através deste homem, né, como era que verdadeiramente estava aquele povo. Porque vai falar da ingratidão do povo e do formalismo dos sacerdotes. Então o povo estava em desobediência, o povo estava verdadeiramente, né, em uma vida de pecado. E diante de tudo isso, os sacerdotes estavam ali como que tudo estivesse bem, estava como que tivesse tudo ok, e eles estavam ali de boa. Então, quando João Batista vê ali os fariseus, os saduceus, homens que ele sabia que eles tinham conhecimento da lei de Moisés, né? E estava ali para ouvir e prestar atenção o que era que verdadeiramente saía da boca de João Batista, ele, né, não passa a mão, ele não faz rodeio, mas a palavra que ele recebe de Deus, ele fala, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Porque eles se achavam como que fosse, né, homens ali, conhecedor da lei, e por aquela lei eles viviam, olhava para Abraão e queria ser imitadores de Abraão. E que verdadeiramente com aquela palavra o qual João falava, eles faziam de conta que eles só estavam ali ouvindo. E como que ele já soubesse de tudo aquilo ali, o que o João estava falando. Mas só tem que eles viviam em conformidade. Conformidade com tudo que estava acontecendo na época. Com o pecado do povo, com todos ali vivendo naquela demasia, vivendo ali em escuridão, vivendo em treva, viviam como queria, faziam o que queria. Era como que se não existisse um Deus nos céus, que comandava toda a terra e a cada um deles. Não é diferente nos nossos dias, porque muitas das vezes quando nós ouvimos e vemos alguém pregando sobre esta palavra de Mateus capítulo 3, alguém diz desse jeito, essa palavra é muito dura, é uma palavra, é muito assim, que não é para os nossos dias, porque o nosso Deus é um Deus que nos ama, nosso Deus é um Deus de amor, Deus não é um Deus de vingança, Deus não é um Deus ruim, Deus não é um Deus
né, é duro. Mas quando nós verdadeiramente colocamos o nosso coração nesta palavra e se aprofundamos nela, verdadeiramente nós vamos entender que esta palavra é uma palavra para a nossa mente, para o nosso coração, para nossas vidas, porque nós temos um Deus que nos ama tão grandemente, que quer alcançar-nos com vida, quer nos alcançar com a vida eterna. E logo em seguida ele diz assim, ó: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele ali estava falando uma palavra poderosa, porque era uma palavra o qual, para aquele tempo, para aquela época, para aquele povo, né? É a mesma palavra hoje para mim e para você. É uma palavra de vida. Se eu e você recebemos, se eu e você verdadeiramente, né, aceitamos, se eu e você verdadeiramente recebemos esta palavra dentro do nosso coração para vivermos, colocarmos em prática e queremos obedecer, aí sim, aí como fala aqui, ó, seremos árvores e vamos dar bons frutos. Mas enquanto isso, ele também já desperta e já deixa uma exortação, porque toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele usou uma parábola bem simples. O quê? Quando nós temos uma árvore, quando nós conhecemos aquela árvore, nós vamos, né, alimentando aquela árvore ali com água, com adubo, adubando no seu tempo, colocando água nela todos os dias e vamos podando ela no tempo determinado, cuidando bem dela, e entra anos e sai ano, e aquela árvore verdadeiramente não coloca, né, um broto, não coloca uma flor, não dá nenhum fruto. O que é que o dono dessa árvore faz? Pega o machado, né, que na época era machado, agora é o que? Motosserra, né? Motosserra e ainda elétrico. Vai lá no pé dela e corta. Vai lá com um cavador e arranca a raiz. E joga onde? Faz um montão e toca fogo, queima, e aquilo ali vira pó, vira cinza. E aqui, esta palavra nos vem dizer que, pois que toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É uma parábola. Quando vamos entender, árvore aqui são pessoas, eu e você. Trazendo na lógica, na realidade espiritual dos céus de Deus para conosco, para com a terra, para com as almas. Essas árvores que não produzem bons frutos são almas rebeldes, almas desobedientes, almas que verdadeiramente estão em pecado, não querem se arrepender, duvida da obra de Deus, duvida de quem Deus é, permanece no pecado, continua no pecado, né? E de alguma maneira ali morre sem Cristo, morre sem arrependimento, morre sem, né, receber de Deus a salvação da alma, e aí é lançada no fogo. Só tem que esse fogo aqui que ele fala é a segunda morte, a morte eterna, a condenação eterna. É uma alma que verdadeiramente vai viver como o próprio Jesus fala, que num lugar e que o bicho nunca morre e que o fogo nunca apaga. E ali vai ter tormento, ali vai ter ranger de dente. Que cada um de nós verdadeiramente venhamos, né, ler esta palavra, buscar nela entendimento, venhamos se arrepender dos nossos pecados,
venhamos se converter, né? Se converter verdadeiramente. E esta palavra fazer morada em nossas vidas. Porque tão grande é o amor de Deus para conosco, que esta palavra tem em todos os lugares, né? A Bíblia Sagrada para ser vendida, lugares que são doadas. Qualquer um de nós podemos ter ela em nossas mãos. Hoje muitos lares, muitas vidas já tem mais de 1, 2, 3, 4, 10, 30, 50 Bíblias em várias, né, linguagens, em português, em espanhol, em inglês, né? Ela, né, corrigida, ela atualizada, ela em várias linguagens. Mas que eu e você verdadeiramente venha entender o que ela está falando para conosco, para com as nossas vidas, para com as nossas almas. Porque independente do tempo, da época, necessitamos verdadeiramente se arrepender dos nossos pecados. Somos pecadores, todo dia nós pecamos diante do Senhor. Ainda que não seja por obra, é por pensamento. Se não for por pensamento, é por palavra. Se não for por palavra, é por ato. Se não for por ato, é por obras. E assim temos que verdadeiramente a cada dia se arrepender diante do Senhor. Permanecer nesta palavra, pois esta palavra, a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus verdadeiramente nos limpa, nos purifica de todo pecado, tira de nós toda mancha, toda impureza. E verdadeiramente nos dá vida, saúde. E ele diz assim, ainda no 11, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Ele estava dizendo, ei, a porta está aberta. A porta já foi aberta, a porta está aberta, e eu vos batizo com água. Eu vos lavo com esta palavra. Eu vos ensino esta palavra para arrependimento, para vocês ouvirem e se arrepender dos seus maus caminhos, da vida errônea que estão levando. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele é bem específico, é bem claro e é bem real para com aquele povo, para com todo o povo, nações, durante toda a história da humanidade, para nós nos nossos dias. Ele explica e diz que ele veio batizando com água, trazendo uma palavra que limpa para o arrependimento de cada um. E Jesus que vinha, né, logo em seguida, o qual veio depois, batizava com o Espírito Santo, selando com a redenção da salvação da alma para aqueles que verdadeiramente se arrependessem, confessassem os seus pecados e começassem a enxergar Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, e o Espírito Santo. Esses, o próprio Senhor Jesus, e o que? Selar com o selo da promessa, da redenção, da vida eterna. E com fogo. Esse fogo aqui, ele fala de quê? Da morte eterna, da condenação eterna, de uma vida o qual verdadeiramente é o lugar de tortura, de tormento, o inferno, para aqueles que não deram crédito, para aqueles que não forem salvos, para aqueles que forem condenados. Então, esta palavra é uma palavra tremenda. Muitos nos nossos dias, quando eu observo, lendo esta palavra, pregando nela,
entende, distorce essa palavra como que e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Acha que é falar em mistério, acha que é falar em línguas estranhas, acha que é rodar, acha que é pular, que ali está cheio do fogo de Deus. Mas aqui João Batista não falou disso não. João Batista falou que e ele vos batizará com Espírito Santo, fala de um selo, né, da redenção, da salvação das almas para aquele que ele verdadeiramente, né, já o abençoou, já o chamou, predestinou desde a fundação do mundo. E para os rebeldes, para os desobedientes, para os bodes, aqueles que vão estar à esquerda dele naquele grande dia, esses serão batizados com fogo, condenação, morte eterna. E em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no cereiro o seu trigo. Recolherá todos os santos com ele nos céus. E queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. O ímpio, o perverso, para Deus é como palha. E essa palha, né, com fogo, ele vai queimar. E esse fogo nunca se apagará. Então é fácil, gente. A palavra de Deus não é difícil de entender. É o que está escrito nela. Não possamos, né, aumentar e nem diminuir, nem inventar algo dela. Mas aqui ele fala dos que vão morar com ele, dos que verdadeiramente se arrependerem, daquelas que são as árvores boas, que dão bons frutos, né? Que vão morar com ele, eles vão ser selados ali com o selo da promessa, a vida eterna. E ele também fala para as árvores más, as árvores que não dão fruto, aqueles perversos, ímpios, né? Aqueles que verdadeiramente não deram crédito à palavra de Deus, aqueles que, né, que vão estar lá na mão da besta, aqueles que blasfemaram contra Deus, contra as suas obras. Esses para Deus vão ser como a palha lançada no fogo, e esse fogo nunca se apagará. Que nós venhamos entender esta palavra, esta mensagem, que venha a ser edificação, que venha a ser, né, uma exortação, também uma consolação para a sua alma, para a sua vida. Porque como seres humanos nesta terra, necessitamos, precisamos urgentemente de verdadeiramente da palavra de Deus assim como ela é. Desta palavra verdadeira, desta palavra verdadeiramente dentro de nós. Porque só ela que traz para nós iluminação, convenção, salvação. Que Deus abençoe a cada um e que entenda esta palavra, medite nela e que ela traga para a sua vida verdadeiramente saúde, saúde no espírito, saúde na alma, e que Jesus o abençoe grandemente.